Fala pessoal, como que vão as coisas? Bom demais! Aqui a gente tá falando é Jair Amintas, técnico e treinador de beach tennis. E esse vídeo agora eu decidi gravar um vídeo completamente diferente de tudo, né? Que eu já postei aqui no canal. Para quem não sabe, né? O meu primeiro esporte não foi o beach tennis, foi o vôlei. Joguei vôlei durante 25 anos da minha vida e desses 10 anos de forma profissional, pessoal. E aí eu encontrei um vídeo aqui bem antigo, 2009. Que eu encontrei aqui no YouTube, eu decidi colocar aqui para mostrar para vocês que muitas pessoas ainda me perguntam sobre o vôlei. Então eu vou dar o play aqui agora, né? E enquanto tá passando o vídeo eu vou explicando para vocês. Vamos lá, pessoal, ligando agora aqui. Eu sou esse aqui de camisa preta, aqui na quadra. Eu jogava de líbero, né? Então, para quem não sabe, o líbero é aquele da camisa diferente, né? Que ele não pode atacar, né? Então a gente passa só nas 3 posições do fundo para defender e para recepcionar, né? Joguei essa temporada aqui, foi a temporada 2009-2010, que era um jogo da Superliga, né? Eu tava na UX de Caxias do Sul, né? Então eu joguei as temporadas de 2004 a 2007, eu joguei no Minas, fiz a minha categoria de base toda no Minas, né? 2007 até 2009 eu joguei na Unisul com o Giovanni Gávio lá de Santa Catarina, em Joinville, né? Ele era o técnico. E aí essa temporada 2009-2010 eu joguei na UX, 2010-2011 eu joguei em Blumenau, e 2011-2012 foi quando eu parei. Eu estava jogando em Montes Claros, eu parei em janeiro de 2012, né? Aqui, falar um pouquinho para vocês desse time aqui. A gente jogava pela UX, a gente fez uma baita temporada naquele ano, né? Então era um time muito novo, uma base muito nova, o time todo, era uma base aí todo 86, né, na época 22, 23 anos, então era levantado, era o Rivoli, que era um pouco mais velho, né, aí o oposto começou o Ceola, e depois veio o Caio, né, e chegou também 86, os ponteiros nossos, né, os 3 ponteiros, né, o Thiagão, o Tempone, que joga até hoje, né, e o Clint, que era o reserva, todos 86, e eu 86 também, né, então era um time mais novo, aí jogando contra o Minas, né, com o André Nascimento na saída, com o Maurício Borges, André Nascimento campeão olímpico, né, Maurício Borges campeão olímpico na ponta, né, o Henrique, seleção brasileira também jogando aí, o Minuzzi também jogando aí, era um time que eu joguei com eles, né, por 4 anos, né, e aí depois já estava jogando contra, uma coisa que acontece muito comum no vôlei, né, foi uma temporada bem bacana, nossa, essa daí. A gente acabou, eu lembro que a gente acabou o turno, se eu não me engano, em terceiro, a gente acabou o turno em terceiro, a gente só perdeu para o SESI e para o Cruzeiro no turno, né, e aí eu acho que a gente acabou a fase de classificação, acho que em sexto, a gente acabou acho que em sexto a fase de classificação, né, e a gente acabou perdendo as quartas de final para o campeão, que era a CIMED, né, no terceiro jogo, né, a gente perdeu o primeiro jogo em casa, né, lá em Caxias, ganhamos o segundo jogo dentro lá de Florianópolis, e depois a gente acabou perdendo o terceiro jogo, né, então ali de líbero, lá do outro lado estava o Serginho, né, eu fui reserva por 4 anos dele, na época que eu estava na categoria de base do Minas. Então é um grande amigo, ele está sempre aqui em casa também, aqui em João Pessoa, né? É um grande amigo, para mim é uma das referências, um dos ídolos do esporte para mim, junto com o Escadinha. Para mim ele e o Escadinha, 2 melhores líberos do mundo aí, completamente diferenciados, entendeu? E uma pena que os dois vieram na mesma época, né? Porque era para os dois terem ficado muito tempo na seleção brasileira, né? E aí o nosso time, né, era um time muito novo, né, e foi uma baita temporada, né? Então era um time muito raçudo, eu falo, a gente era um time muito raçudo, um time que todo mundo era muito novo, então todo mundo queria mostrar serviço, queria mostrar trabalho, né? Você vê que a qualidade dos vídeos não é dos melhores, ó, o Minuzzi sacando aí agora, né? Não era dos melhores, que naquela época a gente não tinha a facilidade de conseguir vídeos igual a gente tem hoje, né? Então naquela época eram os estatísticos que passavam os vídeos pra gente,
né, em DVD, pessoal, em DVD, mandava eu ter um tanto de DVD em casa, guardado em algum lugar, né, e aí eles passavam e a gente ia guardando, né, e aí aqui foi um compilado de vários jogos, vocês vão ver que tem vários jogos, foi um compilado de vários jogos que na época a gente fez, não lembro, provavelmente para poder mostrar os jogos, né, para os times, para os empresários e tudo mais, né? Agora que você está vendo que era um jogo contra o Banespa, né, lá em São Paulo, aquele outro jogo tinha sido em Belo Horizonte, né, lá na Arena, agora aqui em São Paulo, né, contra o Banespa, o líbero era o Escadinha, o Sérgio Escadinha, tanto aquele jogo quanto esse daí a gente ganhou, né, então assim, as duas referências na época, né, o Serginho do Minas, né, com quem eu tive mais contato, e o Escadinha, né, jogando aqui no Banespa. Ele tinha recém voltado da Itália, né, e aí tava jogando aí no Banespa também. Era um baita time, o time do Banespa também, né. O nosso time era um time muito equilibrado, né, a gente se dava muito bem, né, então a gente tinha qualidades muito boas, era um time muito unido. Eu acho que isso que fez a grande diferença, assim, sabe? Ó, de oposto agora você tem aí o Caio, né, que tinha vindo de uma cirurgia nas costas, que ele teve um acidente e tudo mais, né, reabilitou lá na UX, e aí depois começou a jogar com a gente, né, então era um time que era muito unido, né, então eu falo que isso fora de quadra era muito unido, então dentro de quadra isso repercutiu com certeza, né. Então, e aí não é à toa que a gente teve uma baita temporada também, né? Então eu sou esse de camisa escura aí que vocês estão vendo, né? Na época, sempre o mais baixo, né? Eu tenho 1,70 m, sempre o mais baixo do time, os mais baixos da Superliga. Então tentava compensar a falta de altura, né? Com mais habilidade, mais agilidade, né? Porque aqui a gente passava, flutuante, a gente passava em 2 o tempo inteiro, era eu e o Tempone passando em 2 o tempo todo. Thiagão, ele não participava só em algumas situações, né, quando a gente estava com alguma dificuldade, né, então no flutuante a gente passava em 2 o tempo inteiro, né, e no viagem a gente passava em 3 o tempo inteiro. Era um time que defendia muito, tinha muito volume de jogo. O nosso técnico aí era o Schmidt, né, era o Schmidt que nos ajudava em tudo, né? Então, foi realmente uma temporada bem bacana. Eu vou ver se eu consigo vídeos de outras temporadas também, mas eu acho difícil, porque naquela época a gente não fazia muito isso, não era tão fácil igual hoje, acesso às redes sociais e tudo mais. E foi na temporada 2009, 2010. Né? Eu sempre fui um líbero que defendi demais, sempre tive muita facilidade para defender muito, né, também tinha muita facilidade para passar viagem também, né, e aí era um time bem raçudo. Então mostrando um pouquinho para vocês aí de como que foi a minha vida aí dos 15 aos 25. Bom, aqui agora já jogando em Montes Claros, né, então foi a primeira vez que eu estava jogando contra o time de Montes Claros, foi a primeira temporada do time de Montes Claros, 2009, 2010, que eles fizeram uma temporada histórica, né, ficaram em segundo lugar, só perderam para a CIMED, né, o Montes Claros, né, e engraçado que eles só perderam 3 jogos dentro de casa, aí em Montes Claros, aí no ginásio em Montes Claros, né, que foi para o Cruzeiro, que foi para o SESI e para a gente, né, então a gente ganhou esse jogo aí, e foi o primeiro jogo que eu joguei que eu joguei dentro de Montes Claros, que é a minha cidade natal, como atleta profissional de vôlei, né, que foi o primeiro ano que Montes Claros teve time, e até então eu era o único atleta de Montes Claros que jogava vôlei profissionalmente, né, não só de Montes Claros, de toda a região lá, né, de todo o norte de Minas e tudo mais, então nessa época aí, só eu que jogava, né, então, e aí 3 anos depois eu tava jogando aí no time de Montes Claros também, né, então essa daí também foi uma temporada histórica para Montes Claros, que ficou em segundo, né, e esse jogo foi bem bacana, porque a minha família tava toda na torcida, ó, agora de oposto já tá o Ceola aqui no nosso time, que revezava o Caio com o Ceola, eu sou esse de branco aqui que defendeu a bola aqui agora, né, então eu vou estar sempre com a camisa diferente aqui que fica até mais fácil para identificar, né? Então,
aqui foi bem bacana, porque a minha família toda estava lá no ginásio assistindo, né? Então foi bem especial, que foi a primeira vez que a família inteira estava assistindo, né? E aí jogar em casa é diferente, né? Jogar em casa é diferente. Aqui agora jogando contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, né? Então, levantando, tava o Sandrinho ali levantando, né? Aí tinha o Wallace, né? Campeão olímpico com o Brasil, né? Em 2016 nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? E que foi seleção por muito tempo, né? Então é isso, pessoal. Passei um pouquinho aí para vocês, né? De um pouco aí, na época que eu jogava pela UX na temporada 2009-2010. Vou ver se eu encontro mais vídeos aqui para compartilhar com vocês também. Tranquilo? Então é isso, né? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, né? Que eu sempre, toda quarta-feira a gente posta vídeos novos para ajudar todos vocês aí também, né? Quer mais conteúdo, principalmente de parte tática também, conteúdos diários. Aí eu tenho aí, principalmente nas minhas redes sociais, Instagram, né, onde você encontra aí também, onde todos os dias estou sempre postando conteúdo também para ajudar todos vocês. Tranquilo? Então é isso. Nos vemos aí nos próximos vídeos, galera. Valeu, grande abraço. Tá estagnado no beach tênis? Talvez eu possa te ajudar. Se você está buscando algo um pouco mais personalizado e individualizado, eu tenho as minhas mentorias, sejam elas presenciais ou online, de parte técnica ou parte tática. Mas se você quer que eu vá até a sua cidade te ajudar, aí eu tenho os meus workshops de parte tática, sejam de 4, 8 ou 12 horas. Aí é uma imersão. Tá interessado? Clica no link da bio que tá aqui embaixo e vai ser um prazer te ajudar também. E se vocês querem ainda mais conhecimento, ao final desse vídeo vão aparecer vários outros vídeos aqui do meu canal, basta assistir para que vocês possam se desenvolver ainda mais. Tamo junto, valeu!